E que realmente nessa noite, aí no seu lugar, onde você está, você realmente consiga ver a glória do Senhor Jesus. Consiga sentir essa glória, essa presença maravilhosa que muitas vezes a gente não consegue explicar, mas que vem em nossa direção e que a gente sabe que é o nosso Pai que está aqui perto de nós. E eu gostaria de enfatizar isso nessa noite, a glória do Senhor, a glória do Senhor. Moisés pediu para vê-la no Sinai. Ela encheu o templo, deixando os sacerdotes perplexos demais para desempenhar os seus serviços. Quando Ezequiel a viu, teve de reverenciá-la. Ela envolveu os anjos e aterrorizou os pastores enquanto pastoreavam em Belém. Jesus a irradiou. João a contemplou. O céu será cheio e iluminado por ela. Ela é como uma corrente do Atlântico das Escrituras, tocando cada pessoa com o potencial de mudar cada vida, incluindo a sua. Um olhar, um gesto, uma amostra, e sua fé nunca mais será a mesma. Glória, glória, a glória de Deus, a glória do nosso Deus Pai. E durante essa semana, assim como a gente conversando com Deus, nosso dia a dia, a gente sempre pergunta: Deus, o que eu vou falar? O que eu vou pregar? O que tu queres, Senhor, que minha boca fale, Senhor, na quinta-feira? E na segunda-feira eu acordei para ir trabalhar, eu saí corrida, e nesse dia eu olhei, abri a janela lá de casa, olhei e falei: será que vai ficar sol? Será que vai dar frio? O que eu faço? Será que eu levo uma blusa? Será que eu não levo? E nesse dia eu não levei. Fui correndo sem blusa, uma blusa de frio. Geralmente eu levo, mas nesse dia eu não levei. Peguei o ônibus e dentro do ônibus estava tão gelado, naquele ar-condicionado, tão gelado, que eu falei: ai, que frio, eu deveria ter trazido a blusa, né, hoje. E daí, chegando ali perto de Santo Antônio ali, o sol ele começou a sair. Eu rapidamente abri a cortina do ônibus, coloquei o banco assim para trás e falei: ai, sol, vem que eu tô morrendo de frio, vem me aquecer. E nesse momento eu abri os meus olhos e comecei a olhar para o sol. Eu falei: nossa, que claridade, que força, que me aquece. E ali naquele momento eu comecei a glorificar a Deus. Eu falei: Deus, obrigado por esse sol, porque eu estava com frio. E tu criastes o sol, tu criaste todas as coisas, Pai. Eu te agradeço por isso. E naquele mesmo instante, eu senti no coração que era a respeito da glória de Deus, o poder maravilhoso dele sobre as nossas vidas, o poder maravilhoso dele de criar todas as coisas ao nosso redor. E nós temos a oportunidade de agradecer, de ser grato a ele. E aí eu comecei a olhar para aquele sol e falei: nossa, não consigo olhar para ele. A glória de Deus deve ser assim para mais. E eu senti assim como se Deus estivesse perguntando naquele momento: o que tu precisas? O que tu estás precisando, Thaís, agora? E a gente se pega surpresa muitas vezes quando Deus faz umas perguntas assim pra gente. A gente se sente assim meio que acuado, né? Assim, será que eu vou dar a resposta certa? Eu falei: ah, Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua glória. Eu preciso da Tua glória, eu preciso da Tua presença. Porque é ela que me aquece, é ela que me cuida, é ela que me guarda. E sem a Tua presença, sem a Tua glória manifesta na minha vida, eu não consigo seguir adiante. Não consigo seguir adiante. E Deus começou a trabalhar comigo a respeito da glória dEle,
Já desde o momento que a gente estava esses dias no carro, eu estava conversando com o Elias, com o Marcelo e com a Tanira, eu falei, gente, eu li um versículo do apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, que falava a respeito da glória de Deus, e eu nunca tinha lido daquela forma, olha só, de glória em glória, com uma glória cada vez maior. E se os irmãos quiserem abrir para deixar registrado aí no livro sagrado, 2 Coríntios 3:18. E eu falei, eu nunca tinha lido esse versículo dessa forma e entendido dessa forma. Então eu vou ler para os irmãos, se quiserem acompanhar, eu espero um pouquinho. Diz assim, o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 3, versículo 18, nos diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa palavra entrou assim, e a partir que ela entrou nesse momento no meu coração, eu não consegui mais parar de pensar na glória de Deus e o sol que me aqueceu e aquela luz assim maravilhosa. Eu falei, ah Deus, é a tua glória, tu queres que eu fale a respeito da tua glória, do teu poder. E aqui Paulo nos relata a respeito do momento em que nós passamos a glorificar o nome de Deus, a exaltar o nome de Deus. Nós somos transformados com uma glória cada vez maior. Ou seja, hoje nós nos encontramos aqui não totalmente transformados, mas é um processo. Hoje você não está totalmente transformado, hoje você não resplandece totalmente a glória do Senhor, mas você está sendo transformado a partir do momento que você começa a louvá-lo, a adorá-lo. Em todos os momentos da sua vida, a sua face ela começa a ser transformada pela presença do Senhor. E por isso que eu falei que quando o ministério estava louvando aqui, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. Porque a partir do momento que nós começamos a glorificar o nome do Senhor, sem nós percebermos, nós começamos a ser transformados. O nosso eu começa a ser totalmente transformado. As pessoas começam a ver a diferença na nossa vida. Mas nem por isso a gente se enche de ego, na verdade, porque a gente sabe aquele que tem transformado a nossa vida. Então é um processo de transformação. Ah, Thaís, eu estou vindo na igreja, eu louvo a Deus, mas pô, eu ainda tenho pecado. Ah, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir largar as minhas atividades ou deixar de pensar de certa forma, de deixar os meus gostos de lado. Amado, entenda, de glória em glória, com uma glória cada vez maior, você será transformado, está sendo transformado. Hoje a Michele, ela não é a antiga Michele, hoje ela está numa glória, um estágio de glória maior do que ela se encontrava quando ela conheceu Jesus. Assim foi comigo. Nós não seremos transformados num instante aqui, mas hoje a gente enxerga assim, embaçado, como diz a palavra. Mas um dia, quando vier o Rei da Glória, quando Ele vier ao nosso encontro, nós seremos totalmente, aí sim, totalmente transformados e seremos como Ele é. Mas mesmo assim, ainda aqui, nessa terra onde nós nos encontramos, o Senhor nos dá a oportunidade de brilharmos. Não tem a música que diz ali: Senhor, eu vi o sol surgir e as estrelas a brilhar para ti, tu me chamas para brilhar também. O Senhor Jesus te chama para brilhar também nessa noite. O Senhor Jesus, Ele é o sol, e nós somos as estrelas menores.
Então nós começamos a ser transformados a partir do momento que nós começamos a ter intimidade com Deus. Nós oramos, como é difícil jejuar, né? Jesus amado, é difícil. A Mariana estava comigo hoje. Vamos comer, Mariana, que eu estou aguentando. A gente é fraca, nossa carne é fraca, gente. Misericórdia. Mas Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. E a palavra nos diz no livro de Efésios, que, capítulo 1, versículo 20, você está abrindo não? Que Deus, que Jesus Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. O único centro. Como diz o pastor, que nós devemos estar no centro da vontade de Deus. E como Jesus é o centro, quem designou isso foi Deus, o próprio Deus. E na palavra diz, em Efésios 1:20, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso e por Ele que nós devemos glorificá-lo, que nós devemos exaltar o seu santo nome, porque Deus o designou todas as coisas. E quando Deus olha para nós aqui na terra, Ele não olha diretamente para você. Ele zela, olha por todos nós, né? Mas aquele que está acima de nós é o Senhor Jesus. E nós conseguimos nos achegar a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso a importância de glorificarmos ao nome de Jesus acima e a respeito de todas as coisas. Porque o véu que me impede de enxergar as coisas, que te impede de enxergar as coisas, não impede a visão de Deus, né? Então hoje, por intermédio de Jesus Cristo, esse véu pode cair. Você vai conseguir enxergar, se chegar a Deus, somente por intermédio de Jesus Cristo, a qual nós devemos glorificar todos os dias da nossa vida. E eu até coloquei uma observação para compartilhar com os irmãos, como se fosse um teatro celeste, né? Os operadores do teatro, quando eles miram aquele canhão na estrela do show, nenhuma luz, a gente não precisa de óculos escuros, porque nenhuma luz está direcionada a nós. Toda luz está direcionada a Cristo Jesus. Ele é a verdadeira estrela do show. Nós somos as estrelas menores. Nós brilhamos de acordo com Ele. E a lua, ela exemplifica o nosso viver aqui na Terra. Sabe por quê? Porque a lua, ela não tem uma luz própria, né? Ela depende do sol. Então a lua sem o sol, ela seria simplesmente uma rocha marcada e negra, sem luz alguma. Mas quando ela está posicionada corretamente, a lua irradia ou não irradia? Irradia ou não irradia? É isso que Jesus Cristo quer fazer comigo e com você. Ele quer te posicionar no lugar correto, para que você possa irradiar, para que você possa resplandecer a glória dele. Resplandecer a glória dele. Amém? E será que se nós obedecermos a voz de Deus e nos colocarmos como refletores do Filho de Deus, será que algo vai mudar na nossa casa? Será que algo vai mudar na nossa família? Certamente sim. Certamente sim. Aí sim, a gente cumpre o que a gente louva aqui na igreja, né? Brilharei como as estrelas que estão
Que a gente viva para a glória dele. Que a gente brilhe por ele. E que a gente reconheça que todo esse resplendor que sairá da nossa face não vem de nós, porque nós não temos luz própria, a luz vem dele. Amém? Mas nem sempre isso acontece, porque nós fomos criados, nós somos movidos diariamente a nos autopromover. Tudo é sobre mim, tudo é por mim. Eu tenho que fazer o meu nome, eu tenho que encontrar o meu lugar no sol, né? Como dizem algumas músicas seculares. É tudo sobre mim. Aí por isso, quando nós achamos que é tudo sobre nós e deixamos a luz do Senhor se afastar da gente, as coisas começam a sair do foco. Você começa a sair do local onde o Senhor deseja que você esteja e começa tudo a pender, como se diz na moda, para o lado contrário. Quando nós nos autocelebramos, as coisas começam a pender, as coisas começam a dar errado e dificilmente a gente consegue enxergar que a partir deste momento nós deixamos de colocar Deus em primeiro lugar e nos autocelebrar.